E o tema da nossa mensagem, Libertos para Testemunhar, livro de Atos, capítulo 5, do verso 12 ao 26. Atos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 26. Homens de Deus que literalmente deram suas vidas por amor do Evangelho, para que fosse pregado o amor do Senhor, o amor de Cristo, para que fosse pregado não somente a morte, mas também a ressurreição de Cristo, e que vidas fossem transformadas. Eles deram literalmente as suas vidas. Hoje pela manhã nós estávamos falando de se o mundo entendessem o amor de Deus e o que o Senhor quer para cada um de nós. O interesse de Deus em salvar o pecador é tamanha. O interesse de Deus que nós tenhamos uma vida feliz, ainda aqui nessa terra, é grande. Mas isso agora depende de nós, porque tudo que o Senhor fez, tudo aquilo que era para Ele fazer, para que nós pudéssemos ter essa vida boa aqui na terra, Ele fez. Aquilo que nós não compete a Deus fazer, mas a nós, Ele espera de nós, que é confiar, que é depositar nele a nossa confiança e aceitar o sacrifício do seu Filho na cruz em nosso lugar. Os apóstolos foram presos, despertaram ciúmes, despertaram inveja por causa da manifestação de Deus através deles. A igreja primitiva estava se iniciando. Não somente os inimigos do Evangelho, mas Satanás também não queria que a igreja prevalecesse, não queria que o Evangelho prosperasse, não queria que vidas fossem transformadas. Mas a igreja cresceu. O Evangelho transformou vidas. De maneira tal que há 2000 anos atrás, há um pouco mais de 2000 anos atrás, Cristo veio e aproximadamente quase 2000 anos inicia-se o ministério de Cristo e Ele morre na cruz pelos nossos pecados. A sua igreja, após a sua morte e ressurreição, começa com 120 pessoas apenas. E estes homens e mulheres de Deus pagaram o preço e valeu a pena, por nós mesmos. Valeu a pena porque o Evangelho cresceu e nada o impediu. A vontade do Senhor é que o Evangelho prosperasse, a vontade de Deus é que o Evangelho fosse pregado em toda a terra e chegou até nós. E somos o que somos hoje, por causa daqueles que iniciaram a igreja e não temeram dar a sua própria vida para que o Evangelho crescesse. Vamos ficar de pé e ler esse texto bíblico, Atos capítulo 5, do verso 12 ao versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pátio de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Versículo 14. Cada vez mais pessoas
multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Verso 17. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e os seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo estas mensagens de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e os seus oficiais reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abriram as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isto, os capitães da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceu em seguida. Então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. O capitão e os seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Santo Deus, nada pode impedir o teu propósito. Tentaram impedir o crescimento da igreja. Tentaram impedir os apóstolos de ensinar a respeito da ressurreição de Cristo. Tentaram impedir que os teus apóstolos pregassem a respeito do teu amor e da tua salvação. Mas não conseguiram. A tua igreja cresceu. Homens destemidos colocaram suas vidas à disposição do Senhor, para que o Senhor os utilizasse. Foram libertos da prisão para continuar a testemunhar a respeito da tua ressurreição. E nós te agradecemos porque o teu evangelho chegou até nós. Eles deixaram um legado. Eles deixaram uma história. E o Senhor se manifestou naquela época para que o teu evangelho crescesse. Da mesma forma, o Senhor faz isto hoje. Usa pessoas, usa teus discípulos para que o teu evangelho chegue a corações carentes, necessitados de salvação. Fala ao coração da tua igreja hoje à noite através da tua palavra, Senhor. Usa teu servo como instrumento em tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. No início da igreja, a igreja começou a crescer, começou a se multiplicar. O testemunho da igreja era muito importante, principalmente no seu início, para que vissem
a manifestação de Deus através da vida de cada discípulo. Satanás começa a contaminar a igreja. As primeiras manifestações de Satanás na igreja começam com Ananias e Safira, mentindo ao Espírito Santo de Deus, uma atitude desonesta, querendo enganar o Espírito Santo. Deus age imediatamente eliminando ambos, para mostrar que Deus não admite o pecado na igreja, não admite que o pecado atrapalhe o crescimento da igreja. Não podia de forma nenhuma o crescimento da igreja ser atrapalhado. A igreja estava se multiplicando, pessoas estavam se achegando, e não era admitido de forma nenhuma que um casal concordassem em trair a confiança de Deus, achando que Deus não era onisciente, achando que Deus era conivente com o pecado. De forma nenhuma. O crescimento da igreja era notório. Diariamente as pessoas se agregavam àqueles que iam transmitindo o Evangelho. Apesar do pavor que causou a eliminação de Ananias e Safira, o pavor tomou conta de todo o povo, causou medo. Às vezes nós estamos dizendo: não tenha medo de Deus. Tenha medo sim. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. E às vezes nós queremos minimizar a coisa, dizendo: não, o medo que está dizendo na Bíblia é respeito. Mas é medo mesmo. É pavor. Pelo fato de nós acharmos que Deus não se importa com os nossos pecados, pecamos de maneira que achamos que Deus não está presente, ou que Deus fecha os olhos para os nossos pecados. Apesar do pavor, a igreja continuava a crescer. Nos versículos 13 e 14, quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Mas cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Nada conseguia impedir a igreja de continuar crescendo. Nada. Aquilo que Jesus Cristo disse, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, vale também para os dias de hoje. A igreja continuava a reunir-se regularmente no pátio do templo de Salomão, pois não havia templo próprio, não havia templo construído pelos que se convertiam. Então o templo de Salomão, no pátio do templo, pois eles não tinham acesso a dentro do templo, mas o pátio era liberado, e lá eles se reuniam regularmente, e também de casa em casa. Continuavam a crescer diariamente através do testemunho de cada discípulo. Deus usava, Deus se manifestava, e os discípulos de Jesus se multiplicavam.
às vezes nós desconfiamos do que Deus pode fazer através de nós. No versículo 12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Regularmente a igreja estava reunida. Veja a importância da igreja. Muitos acham que a igreja não é importante. Não, eu posso ser crente em casa. Pode não. A igreja é que é chamada de corpo de Cristo, e não o membro. O Senhor, Ele criou a igreja, para que nós pudéssemos cuidar um do outro, para que nós pudéssemos motivar um ao outro, para que nós pudéssemos crescer espiritualmente um com o outro. Quando nós suportamos um ao outro, quando nós ajudamos um ao outro, nós estamos crescendo juntos. A igreja continuava a crescer enquanto o Espírito Santo de Deus operava poderosamente dentro da igreja. Ele cooperava com a igreja em suas operações externas, fora do templo também, curando pessoas. E com isso a igreja ia crescendo e multiplicando-se o número de homens e de mulheres, como diz no versículo 14, apesar do temor. Diz no versículo 14, cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres cresciam, passavam a crer no Senhor. Apesar do medo, apesar do pavor de errar contra Deus e receber a mesma punição que recebeu Ananias e Safira, o povo acreditava no Evangelho, o povo acreditava no amor de Cristo, na ressurreição de Cristo, e se convertiam, abandonavam o pecado. Ninguém deveria ser arrolado em uma igreja sem que antes tivesse uma experiência, uma união viva com Cristo, mostrasse em sua vida que de fato queria vencer o pecado. Era necessário que houvesse testemunha na sua própria vida, no seu relacionamento com as pessoas e com o próprio Cristo, para que fossem arrolados à igreja. Quem realmente não queria deixar o pecado não tinha coragem de se unir à igreja, pois tinham medo da punição de Deus. Através da igreja, ou seja, através dos crentes, através de cada discípulo, como o corpo de Cristo que formava a igreja, o Salvador ressurreto opera milagres como os que são mostrados aqui nesse texto, enchendo o coração dos humildes de amor, de alegria, e provocando um ódio, um ciúme ferrenho naqueles que eram religiosos e que eram inimigos do cristianismo, que não acreditavam na ressurreição de Cristo, que concordaram com a crucificação do Filho de Deus. No versículo 12, diz que os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. No verso 17 diz o seguinte: tomados de inveja, os sumos sacerdotes, os seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública.
por causa de ciúme, por causa de inveja. A igreja estava totalmente contaminada, o templo estava contaminado, o povo estava contaminado. Até os sumos sacerdotes daquela época eram sumos sacerdotes políticos, Anás e Caifás, o genro e o sogro. Os sumos sacerdotes aqui no templo de Salomão não eram escolhidos de acordo com a vontade de Deus. Os homens tomaram posse das decisões no templo. E o verdadeiro sumo sacerdote que veio naquela época, ele foi para onde? Para o deserto. Porque o povo religioso de Deus expulsaram Deus do templo, por causa da sua maneira de viver, que não era aprovada por Deus. O sumo sacerdote que veio anteceder o Cristo foi para o deserto, que era João Batista. Ele não foi para o templo, para o meio dos religiosos judeus. Eu digo, cuidado para que não expulsemos Deus da igreja nos dias de hoje. Porque muitas vezes nós estamos relativizando aquilo que agrada a Deus. Não, mas Deus é tão bom, Ele não olha para isso. Não, deixa que Deus não é amor. Mas Deus é justiça. Deus odeia o pecado, Deus detesta o pecado. Por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado causa dano na vida daqueles a quem Ele ama. Nós queremos que nossas igrejas cresçam. Somos nós os responsáveis, somos eu e você. O nosso testemunho pessoal, o testemunho da igreja como um todo, nos torna responsáveis pelo crescimento numérico da nossa igreja. Atos capítulo 2, versículo 47, é muito bem conhecido. A atitude da igreja que fala a partir do versículo 42. Vamos ler a partir do versículo 42, que mostra o comportamento da igreja logo depois dos primeiros que se converteram. 3.000 pessoas se converteram, e como viviam a igreja depois dessa primeira decisão. Diz assim o texto bíblico do verso 42 de Atos capítulo 2. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os que necessitavam. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comerem e participarem do pão com alegria e singeleza de coração. Sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhe acrescentava os que iam sendo salvos. Voltando ao capítulo 5, versículos 13 e 14. A igreja continua crescendo por causa do testemunho dos discípulos. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. A igreja já não se contava mais a quantidade de pessoas, pois era agora uma multidão. E a igreja crescia justamente porque o Senhor se manifestava através de cada discípulo que fazia parte da igreja.
A igreja cresceu, ganhou o mundo. Deus quer usar cada discípulo para o crescimento da sua igreja. As atividades da igreja primitiva demonstram os meios básicos que o Senhor usa para trabalhar na vida de um pecador. Ele toca pessoas com a ajuda de outras pessoas. Nós estamos com a visão de igreja multiplicadora e a ideia do pequeno grupo é justamente para aproximar as pessoas daqueles que carecem de Cristo. Nós estamos motivando cada discípulo desta igreja a orar por pessoas que eles desejam ganhá-los para Jesus. Mas não adianta simplesmente você orar, você tem que testemunhar, e testemunhar é você viver o Evangelho de maneira clara, que possam ver a imagem de Cristo em nós. Através do nosso comportamento, através do nosso afeto, através do nosso amor. Assim como os discípulos despertaram ódio a muitos, talvez vamos despertar também na vida de alguns, que não entendem a maneira como nós vivemos e não entendem como nós alcançamos o coração das pessoas carentes. Precisamos desejar ardentemente o bem das pessoas. Deus canaliza o seu poder por meio da gente, por meio de pessoas como nós, cheios de defeito. Mas Deus se manifesta, porque é o poder dele que faz toda a diferença. E ele faz isto para que outras pessoas experimentem a sua ajuda e o seu poder. Nós precisamos acreditar no poder do Senhor, nós precisamos acreditar que o Senhor se manifesta ainda nos dias de hoje. O nosso Deus não é um Deus somente do passado, o nosso Deus não é só um Deus do Velho Testamento. Há muitas pessoas que dizem, não, isso aqui é coisa do Velho Testamento. Mas o Deus eterno não faz divisão entre os testamentos. O mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. O Deus que salvou as pessoas do Velho Testamento é o mesmo Deus que salva pessoas hoje no Novo Testamento. O Deus que reprovou o pecado no Velho Testamento é o mesmo Deus que reprova o pecado no Novo Testamento. Por causa da inveja dos religiosos, os apóstolos foram presos. Mas o anjo do Senhor vem para abrir as portas da prisão e soltá-los. Mas não foi somente para que eles ficassem livres que eles foram soltos da prisão. O anjo do Senhor, quem é o anjo do Senhor? Jesus. Ele é o anjo do Senhor. Ele veio soltar os seus discípulos e disse, vão para o templo. Ele não os libertou e disse assim, agora se escondam. Ele os libertou e disse, voltem para o templo, vão para lá e vão ensinar as pessoas. E é porque eles já tinham sido intimidados pelos religiosos a não falarem mais a respeito da ressurreição de Cristo. E aqui nesse texto, quando os religiosos mandam buscar eles na prisão, eles estão lá no templo pregando. É capaz desses homens religiosos, os saduceus e os líderes religiosos imaginar, esse povo é doido, acabamos de prender eles no templo.
Eles voltaram para lá, continuaram a ensinar. Já tentamos intimidá-los para que não ensinassem mais neste nome. E eles voltaram a fazer a mesma coisa. Os guardas mais uma vez foram buscá-los. No versículo 25, então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. E no versículo 26, diz o capitão: e os guardas foram e prenderam os apóstolos novamente, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Eles caíram na graça do povo, porque eles ensinavam com paixão. Eles ensinavam com amor, desejando ardentemente que as pessoas se convertessem e se libertassem da religiosidade, se libertassem do inferno. Porque sem Cristo não há como ir para o céu. Cristo é o único caminho, e os apóstolos se preocupavam em ensinar isto aos pecadores. Não é a igreja que é o caminho, é Cristo. Nada pode impedir o propósito de Deus. E o propósito de Deus, Ele quer cumprir através de cada um de nós. Não ache que você é impotente, não ache que você não é capaz de levar uma vida a ser transformada. Mas para isso é necessário que primeiramente nós coloquemos a nossa vida nas mãos do Senhor. Ele não vai poder nos utilizar se nós de fato, de coração, não desejarmos abandonar o pecado. Ele não vai usar se nós não permitirmos. Nós precisamos desejar ardentemente ser instrumento nas mãos do Senhor e não temer o que pode nos acontecer. Cada vez mais nós estamos presenciando o círculo se fechando, para que os cristãos não falem a respeito da Bíblia Sagrada. Cada vez mais estão querendo que nós não falemos a respeito de alguns assuntos que a Escritura Sagrada fala. E aí, vamos nos intimidar com isso? Vamos ficar com medinho? Há um mundo que precisa ser alcançado. Há um mundo que precisa ser transformado. Há um mundo cheio de violência, cheio de depravação moral, e que depende da nossa coragem para levar um evangelho de salvação, para levar um evangelho de transformação de vidas. A esperança para a transformação de vidas somos nós. Os anjos quiseram descer dos céus fazer isto, mas o Senhor não os permitiu. O Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E assim como Ele fez esse ato em nossas vidas, Ele pode, através de nós, fazer a mesma coisa na vida de outros. A transformação que Ele promoveu e pode promover na vida de cada um de nós, Ele pode fazer a mesma coisa na vida de outras pessoas que ainda não conhecem salvação. Por mais que estejamos sofrendo perseguição, oposição, o Senhor nos liberta para uma finalidade apenas: continuar testemunhando. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, é muito claro quando o apóstolo Pedro fala a respeito deste assunto. Nós não fomos salvos por Deus para ficarmos simplesmente assistindo o culto.
Nós não fomos salvos por Deus para ficarmos simplesmente nos regalando e dizendo somos salvos. Há um objetivo. Olha o que o apóstolo Pedro diz no versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somente você se tornando de fato alguém como escolhido de Deus, aceitar a escolha do Senhor, Deus te escolher para ser servo dele e você aceitar essa escolha. Mas também o apóstolo Pedro diz, você participar desse reino de sacerdote. O que um sacerdote faz? É alguém que fala da parte de Deus a alguém que precisa ouvir. E você pode fazer isto. Você pode participar desta nação santa, deste povo de propriedade exclusiva de Deus, porque o Senhor comprou a nossa vida na cruz do Calvário. Com a finalidade de nós falarmos, testemunharmos do que Ele fez na nossa vida. Não é de nós falarmos do que nós não sabemos, mas de nós falarmos daquilo que o Senhor já fez em nós. Há muitas pessoas que acham que Deus já nem quer mais saber deles por causa dos pecados que eles cometeram. E nós precisamos deixar claro para essas pessoas que não há pecado que o Senhor não perdoe. Não há vida que o Senhor não ame. Independente do pecado que qualquer pecador cometa, o Senhor ama e o Senhor perdoa, o Senhor salva. E o mundo precisa saber disto, mas somos nós que temos que falar. E é através de nós que temos que mostrar isto. Mostrar a transformação que Deus fez em nós. E nós podemos dizer de forma clara o que o Senhor fez em mim, ou o que o Senhor faz em mim, Ele pode fazer na sua vida também. Não é nós nos acharmos melhor do que as pessoas que vivem no pecado, como se eles achassem que é impossível serem transformados. Há muitas pessoas que acham que não conseguem vencer o pecado. Há muitos. Certa vez, eu falando de Jesus para um senhor, ele disse assim: pastor, eu não dou certo para ser crente não, pastor. Eu digo, mas por quê? Pastor, eu já cometi tanto pecado que você nem sabe. Eu digo, e nem preciso saber. Mas você precisa saber de uma coisa: que não há pecado que você tenha cometido que o Senhor Jesus não te perdoe. Isso você precisa saber. Ele diz, pastor, e o que eu posso fazer para que meus pecados sejam perdoados? Eu digo, simplesmente você acreditar no amor de Cristo e aceitá-lo como teu Senhor e Salvador. Só isto. Ele disse, é tão simples assim? Eu digo, é simples. Quer dizer que eu não preciso fazer nada? Eu disse, não, deixa Ele fazer na sua vida. O problema é que nós queremos tomar o controle da situação. E Deus quer que nós entreguemos o controle da nossa vida nas mãos dEle, para que Ele faça o que Ele quer na nossa vida. E aí o Senhor, Ele faz, Ele nos transforma, e através de nós, transforma outros, a começar pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. E assim, toda a família é contaminada pelo amor de Deus. Ou com outras palavras, toda a família
é abençoada pelo amor de Deus. Creia no Senhor. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. E você vai ver o que Ele é capaz de fazer na sua vida. E você vai ver o que Ele é capaz de fazer na vida da sua família. Ele pode utilizar você, Ele vai usar. Mas você precisa colocar a sua vida nas mãos dEle. E somente crendo é que você pode fazer isto. Somente você acreditando que Ele pode lhe transformar, é que Ele vai de fato lhe transformar. O Senhor pode te libertar do pecado. Somente Ele pode fazer isto. Mas com a finalidade de você continuar sendo a testemunha dEle. Mostrar que o mundo pode ser liberto por Cristo. E cada discípulo do Senhor pode ser esse instrumento de libertação. Que o Senhor nos abençoe. Que nós sejamos instrumento de transformação. Para que o mundo creia que o Senhor Jesus é o Salvador. E a igreja nos nossos dias continue crescendo e se libertando cada vez mais do pecado. Que nós possamos ter o temor do Senhor, de maneira que o pecado não seja acalentado em nossos corações. Se necessário, sofra perseguição, sofra o dano que for, mas deixe que o Senhor transforme a tua vida e seja um instrumento de bênção aonde você estiver. Seja no trabalho, seja na escola, seja no teu lar. Que o Senhor nos abençoe. Pai, graças te damos. Porque assim como o Senhor agiu no passado na tua igreja, o Senhor age ainda nos dias de hoje. Assim como o Senhor levantou homens e mulheres para testemunhar e transformar vidas no passado, o Senhor usa-nos ainda hoje. Pai, dá-nos sabedoria para vermos aonde precisamos mudar, para que sejamos de fato instrumento em tuas mãos, instrumento de transformação, instrumento de bênção, para que vidas venham acreditar e serem transformados pelo poder do teu Espírito Santo, e assim experimente a verdadeira salvação vinda do Senhor. Nós rogamos por cada um que o Senhor trouxe à tua casa esta noite. Que teu Espírito Santo continue falando em cada coração mesmo ao sair daqui. Para que nós possamos de fato sermos testemunha, onde quer que estejamos, para que vidas sejam transformadas pelo teu poder. Mas começa por nós, Senhor, transformando-nos naquilo que o Senhor quer que sejamos. Que o teu propósito de transformar vidas se cumpra não somente em nós, mas através de nós. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.